Revelação da palavra do Senhor sobre Israel. O Senhor, que estende o céu, e funda a terra, e forma o espírito do ser humano em seu interior, diz: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de cambalear a todos os povos ao redor, e também será sobre Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E será naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada a todos os povos, todos os que a carregarem serão seriamente feridos, ainda que todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei com espanto a todo cavalo, e com loucura ao cavaleiro, mas sobre a casa de Judá abrirei meus olhos, e a todo cavalo dos povos ferirei com cegueira. Então os líderes de Judá dirão em seu coração: os moradores de Jerusalém serão minha força no Senhor dos exércitos seu Deus. Naquele dia farei dos líderes de Judá como um braseiro de fogo debaixo da lenha, e como tocha de fogo debaixo de gravetos, e consumirão todos os povos ao redor à direita e à esquerda, e Jerusalém continuará habitada em seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não se exaltem sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os moradores de Jerusalém, e o que mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E será naquele dia que eu buscarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Porém sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de orações, e olharão a mim, a quem traspassaram, e farão pranto sobre ele, como o pranto da morte de filho único, e chorarão amargamente por causa dele, tal como se chora pelo primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família por si só, a família da casa de Davi por si, e suas mulheres por si, a família da casa de Natã por si, e suas mulheres por si, a família da casa de Levi por si, e suas mulheres por si, a família de Simei por si, e suas mulheres por si, todas as demais famílias, cada família por si, e suas mulheres por si. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, contra o pecado e a impureza. E será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, de modo que nunca mais serão lembrados. E também eliminarei da terra os profetas e o espírito impuro. E será que, quando alguém vier a profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentira no nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. E será naquele dia, que os profetas se envergonharão, cada um de sua visão, quando profetizarem, e nunca mais se vestirão de manto de pelos para mentir. Em vez disso, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui feito servo de um homem desde minha juventude. E se lhe perguntarem: que feridas são estas em tuas mãos? Ele responderá: com elas fui ferido na casa de meus amigos. Desperta-te, ó espada, contra o pastor e contra o homem que é companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão sobre os pequenos. E será em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes serão exterminadas nela, e perecerão, mas a terceira parte restará nela. E porei esta terceira parte no fogo, e a refinarei como se refina a prata, e eu os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu lhes ouvirei, direi: são meu povo, e eles dirão: o Senhor é meu Deus. E depois destas coisas, eu ouvi uma voz de uma grande multidão nos céus, que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra e poder ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois ele julgou a grande prostituta, que com sua prostituição corrompia a terra, e vingou da mão dela o sangue dos servos dele. E disseram pela segunda vez: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, e os 4 animais, se prostraram, e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e diziam: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono, dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos vós os servos dele, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Alegremos, e fiquemos muito contentes, e demos glória a ele, pois já chegou a festa de casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi concedido a ela que se vestisse de linho fino puro e brilhante, pois o linho fino são as justiças dos santos. E ele me disse: Escreve: Bem-aventurados são aqueles que foram chamados para a ceia da festa de casamento do Cordeiro. E ele me disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei aos pés dele para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faça isso. Eu também sou companheiro servo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e em justiça ele julga e guerreia. E os olhos dele eram como uma chama de fogo, e sobre a cabeça dele havia muitas diademas, e ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. E ele estava vestido de uma roupa tingida em sangue, e o nome dele é chamado Palavra de Deus. E os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino branco e puro. E da boca dele saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele as dominará com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da ira e da indignação do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre sua roupa e sobre sua coxa escrito:
escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava no sol, e ele clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos governantes, e a carne dos fortes, e a carne dos que se sentam sobre eles, e a carne de todos os livres e servos, e dos pequenos e dos grandes. E eu vi a besta, e os reis da terra, e os exércitos deles juntos, para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo, e contra o exército dele. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais sobrenaturais, com os quais tinha enganado aos que receberam a marca da besta, e adoraram a imagem dela. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo ardente em enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e as aves se saciaram com as carnes deles. Palavras do rei Lemuel, a profecia que sua mãe o ensinava. O que posso te dizer, meu filho, ó filho do meu ventre? O que te direi, filho de minhas promessas? Não deis tua força às mulheres, nem teus caminhos para coisas que destroem reis. Lemuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida alcoólica, para não acontecer de que bebam, e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida alcoólica aos que estão a ponto de morrer, e vinho que tem amargura na alma, para que bebam, e se esqueçam de sua pobreza, e não se lembrem mais de sua miséria.